Fala, generais, bom dia. Estamos ao vivo aí de novo. Vamos aí caminhando, exercitando um pouco. Que bom você está aí conectando. Estamos aqui. Hoje aí foi depois de uma noite chuvosa, né, em muitos lugares do Brasil. Estamos aí, dia 1º de dezembro do ano de 2022, inicia-se um novo ciclo, né? Abençoado seja o mês de dezembro. Ciclos são etapas, né? Então nós temos ciclos de vida, ciclos de tempo, e essa frequência que nos conduz aí a cada dia. Maravilha, né? Então hoje de manhã cedo nós tivemos aí uma reflexão sobre o verbo, né? O livro de João começa falando sobre o verbo. E eu tô tão cheio daquela vontade que o Espírito coloca na gente de falar, de transbordar, que ele vai revelando a palavra. Então esse livro é um livro muito interessante, que é a Bíblia, que ele pode ser na mão de alguns apenas um livro, na mão de outros que têm outras intenções, diz que é um livro que faz com que as pessoas fiquem com a mentalidade presa, mas aquele que tem liberdade é aqueles que não têm limite, porque o Senhor não nos faz prisioneiros do pecado, sim, faz libertadores. Então, diante da face da terra, o Senhor tem colocado homens e mulheres para libertar aqueles que estão presos de alguma forma. Queria dizer, querido, que o mundo espiritual é muito maior que o mundo físico. As pessoas, desconhecem porque nós fomos, por causa do pecado, desconectados de muitas questões espirituais. Então não cabe aqui discutir se você crê ou não crê. E a sua crença, ela pode ficar limitada se você se limitar a apenas aceitar tudo sem buscar um correto entendimento, a compreensão com sabedoria. Não é rejeitar tudo como se fosse você o dono da verdade. A verdade é Cristo, e quando você conhece a verdade te liberta. Então, nesse sentido, João começa a mensagem do livro dizendo assim, no princípio, ou seja, no princípio. Então, quando nós olhamos para o princípio, nós identificamos que no princípio era o verbo. E ele vai retratando e vai ali mostrando a identidade daquele que viria e aquele que veio, né? Então, traduzindo assim, Emmanuel, que é o próprio Deus conosco. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, nós estamos vendo aí que logo no início, já para arrematar de vez, João traz uma revelação extraordinária. Confesso para você que desses anos todos lendo este livro, eu não tive essa compreensão que eu tive hoje. No princípio era o verbo, ou seja, o verbo era o próprio Cristo. Então todas as coisas foram feitas por ele. E semelhantemente, quando nós vemos que foi ele quem fez todas as coisas, então nós sabemos que Jesus, ou seja, Yeshua, é o Cristo. Então Cristo é o verbo vivo. Então a palavra, ela tem um fundamento, ela tem uma profundidade, e a nossa mente, ela é limitada. Nós temos uma mente limitada, mas nós podemos expandir. E essa expansão, ela tem que acontecer. Ela só pode acontecer se você se esvaziar, ou seja, não se coloca vinhos novos em odres velhos, ou seja, você tem que esvaziar sua mente, tem que se permitir experimentar
o novo. E com a instrução e a direção do Espírito Santo é possível fazer. Então, desta forma, esse vazio que muitos sentem, ele só pode ser preenchido por uma forma. Ele só pode ser preenchido por aquele que nos criou, porque a ausência dele nos deixa estar lá no princípio, quando não havia luz. Então, o ser sem luz, ele não tem brilho, e ele anda na escuridão, perdido, sem direção e com muitas perguntas e interrogações. Então, assim, nós sabemos que quando nascemos, temos um propósito. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito do seu nascimento? Tudo tem um propósito, e o propósito está relacionado com a nossa existência. Assim, quando nós dizemos que nós não nascemos por acaso, não existe por acaso. Eu e você, nós nascemos por um propósito. Qual é o propósito da sua vida? Aí que está a grande revelação. Nós vemos ao estudar a Escritura Sagrada a história de um homem que nasceu para um propósito. E esse homem, ele nasceu para ser juiz de Israel. Naquele tempo existiam juízes que julgavam todo o povo. E aquele homem nasceu para ser libertador. E esse homem foi Sansão. Então Sansão, ele foi vamos dizer assim, foi profetizado, e a sua mãe recebeu o aviso e a orientação de um anjo do Senhor. E quando ela mencionou o fato para o seu esposo, ele falou: como que o anjo falou com você? Ele tem que falar comigo. Interessante, porque isso depende da cultura, tá? Na cultura judaica, o homem e também na nossa cultura, né? Sempre o homem será e sempre o sacerdote de qualquer lar, de qualquer nação. Então, aquele que não cumpre esse papel, ele está em desobediência à ordenança divina. Então, o anjo voltou e falou com o pai de Sansão. É uma pergunta interessante que o pai de Sansão fala: como que a gente vai criar esse menino? Ou seja, o menino que vem profetizado do céu, ele tem que receber uma educação, uma diretriz do céu. Interessante, né? E assim então Sansão foi crescendo, e Sansão virou um tormento para os filisteus, que era um povo que tinha em sua cultura um lado espiritual bastante idólatra. Cultivavam cultuavam vários deuses estranhos. E é bom saber que Sansão, ele nasceu com uma profecia, por uma profecia, e ele tinha uma missão. E os filisteus temiam, porque não sabia de onde vinha tanta força. E assim, Sansão começou então aí a crescer, e todos são convidados a estudar, tá? Não é só ler, porque muitas vezes só ler não traz um entendimento. Quando você estuda a palavra, ou seja, a Bíblia, você vai ter um entendimento maior. Então Sansão, ele foi aconselhado pelo pai para não buscar mulheres fora da aldeia, ou seja, fora da cultura, fora ali de toda a ordenança que o Senhor trouxera para aquela nação. Mas Sansão, nesse momento, foi desobediente e buscou outra mulher. Então a primeira não foi Dalila, foi uma outra mulher que ele se apaixonou, e eles então enganaram Sansão,
Veja que a gente está falando do povo idólatra. Enganaram Sansão e deram a prometida a outro. E aquilo ali deixou-o irado bastante. Então, Sansão começa aí a fazer coisas que estavam fora do projeto, fora do processo ao qual ele nasceu. Passado o tempo, Sansão então se apaixona por uma prostituta chamada Dalila. E a gente sabe da história. Toda vez que se sai do propósito divino, do propósito eterno, você vai ficar cego e vai rodar em círculo. Então, porque essa mensagem está ardendo no meu coração desde ontem, assistindo a uma ministração, aqui eu vou abrir aspas aqui para colocar, porque essa é uma varoa que Deus abençoou para nos ajudar aí no processo da libertação. E eu estou assistindo essa ministração e ela veio trazendo alguma revelação a mais sobre esse processo de Sansão. Então, resumindo aqui, para não ficar muito longo, né, eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Juízes e realmente estudasse, né, a história aí do Sansão e procurasse entendimento e compreensão, buscar aí no Espírito, né, a sabedoria e a capacitação para ver aquilo que somente o Espírito vê. Então, nesse instante que Sansão desvia-se do propósito, ele então é traído, ele é cegado pelos seus inimigos, eles furam o olho de Sansão e coloca Sansão então como um escravo para rodar os moinhos daquela cidade. Sansão então preso, começa a refletir, a meditar, a entender interiormente o que ele fez e por que ele saiu fora do propósito do Senhor. Então, veja bem, toda vez que nós saímos do propósito eterno, nós andamos em círculos e parece não haver mais saída. Mas eles foram esquecendo de Sansão porque fizeram o que tinha que fazer, o que eles quiseram fazer, né? Então, para eles, Sansão já não representava mais um perigo e eles dedicaram essa vitória ao Deus deles. Porém, como eu falei lá no princípio, Sansão nasceu com um propósito. E passados anos, os cabelos de Sansão foram crescendo novamente. Você vai entender lendo a história, não vou falar tudo aqui. Então, o cabelo de Sansão foi crescendo e ele foi notando. E ali havia um moço. E quando eles estavam festejando a vitória, celebrando isso e ofertando aos deuses bebidas, manjares, eles mandam então, eles lembram de Sansão e recorrem aos seus deuses, dizendo que os deuses dele entregou Sansão. Então Sansão, sabedor de como é o fundamento de qualquer palácio, sabe que as colunas sustentam os palácios. E Sansão pede ao moço que o coloque exatamente entre as colunas. E antes de chegar lá, Sansão faz a oração, orando a Deus que o espírito que havia saído dele, por causa dele ter saído fora do propósito, volte. E o Senhor concede essa oração a Sansão. E Sansão então se prostra diante das colunas e começa a mover as colunas. E ele faz uma última oração. E ele fala: que morra eu junto aos filisteus. E dizem que depois que Sansão derrubou as colunas, ele matou mais filisteus do que em vida. Ou seja, na morte Sansão
matou mais filisteus do que na própria vida. Então, querido, eu gostaria de estar finalizando aqui, trazendo essa história, o registro, né, dessa história, a história real que aconteceu lá atrás e que o ciclo, eles se repetem. Qual tem sido a dificuldade para que você cumpra o seu propósito? Eu e você. Essa não é uma pergunta só para você, é uma pergunta para mim também. Qual tem sido a dificuldade para cumprirmos o nosso propósito? Então, muitas vezes nós achamos que não valemos nada, não somos nada, mas isso não é verdade, porque Deus nos colocou uma identidade. E lá no princípio, lá em Gênesis 1:26, está escrito: Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ou seja, se nós somos a sua imagem e semelhança, nós somos como Ele. Mas por que não agimos? Não quer dizer que somos uns deuses, mas somos filhos do Deus vivo e eterno. Então, queridos, se você tem desviado, você tem saído, tem afastado, tem distanciado do seu propósito, medite bem na palavra e o que aconteceu com Sansão. O que se afasta, o que para o seu propósito, ele vai rodar em círculo. Já parou para pensar, porque muitas pessoas têm falado que a vida parece que não acontece para ele, acontece para outras pessoas e para ele parece que não acontece. Quantas pessoas às vezes têm sentido cansaço, sentido desânimo e não para pensar que ele pode estar fazendo coisas que está fora do seu propósito. Então volte para o propósito eterno, busca no Senhor a direção e o entendimento com sabedoria. Pede ao Pai e Ele o dará. Batei, batei e abri-se-vos-á. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Com sabedoria, boa medida, recalcada, para que possas viver neste plano físico com sabedoria, com orientação do Espírito e com a direção do alto. Forte abraço para você. Vai cuidar da sua vida e não deixe de meditar, assim como o Senhor falou para Josué. Não deixa de meditar nesse livro da lei de dia e de noite. Estude, compreenda e mergulhe nele. Experimentai ao Senhor. Em nome de Jesus eu te abençoo. Eu rogo para que essa nação brasileira seja liberta, porque nenhum principado e potestade tomará conta dessa nação. Eles cairão por terra e já estão já. Eu invoco agora todos os anjos, arcanjos, serafins do céu, para que nos ajude nessa peleja. E que a direção do Senhor esteja sobre todos aqueles que o temem. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal. Abençoo também aqueles que pediram oração, aqueles enfermos. Eu estou aqui fazendo caminhada, tem um amigo da praça aqui que está passando por um momento de enfermidade. Eu não vou colocar o nome porque não é bom fazer, mas estamos orando por ele. Eu creio em milagres. Eu creio que o Senhor tudo pode. Forte abraço para você. Vai cuidar da sua vida e um beijo no coração. Até a próxima.